5 coisas que você preferia não saber sobre professor apoio, mas que são verdade sim. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, já tive diversos professores apoio dentro da minha sala de aula e vejo algumas discussões, às vezes na escola, que a gente precisa ter muito claro isso para saber trabalhar direitinho, para funcionar, para dar tudo certo lá na nossa sala de aula. Professor apoio, ele pode ser o céu da sua vida ou ele pode ser o inferno da sua vida também, porque a gente vai conviver com ele ali, né, durante o ano todo dentro da nossa sala. Então vamos lá, vamos começar do número 5. O professor apoio não é o único responsável pelos alunos especiais da sua sala. Sim, ele é professor de, no máximo, 3 crianças, mas essas crianças são nossos alunos. Quando eu digo nossos, eu estou dizendo que essa criança é aluno do professor regente de turma. O professor apoio, ele está ali para atender às necessidades especiais da criança. Então, ele é um apoio, ele vai ter a possibilidade de sentar junto com a criança, mas ele não é responsável sozinho por essas crianças. Inclusive, o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual, as adaptações devem ser feitas em conjunto com o professor da sala de aula, ok? Então, o professor apoio não é o único responsável por essa criança. Número 4, professor apoio não é professor eventual. Não pode. Tá faltando professor? Corre lá, tira o professor apoio de dentro da sala e coloca ele para substituir outro professor. Ele não é professor eventual. Quem faz a substituição do professor faltoso é o professor eventual. No caso do professor eventual não estar na escola, pode ir o professor de uso da biblioteca, pode ir o supervisor, pode ir vice-direção, pode ir até direção, mas o professor apoio é um direito do aluno com necessidade especial e a gente não vai tirar o direito dele para substituir professor que faltou. Número 3. Professor apoio não é responsável pela medicação da criança. Se a criança necessita de medicação, ela deve vir medicada de casa. Eu já vi inúmeros casos em que o professor apoio medica a criança na escola, mas ele não tem essa responsabilidade. A responsabilidade é dos pais de levar a criança medicada para a escola. Número 2. Não tem que dar carona para o aluno com dificuldade. O que é isso que eu estou falando que é dar carona? Os professores, às vezes, vão colocando ali perto do professor apoio outras crianças que estão apresentando dificuldade na sala de aula para ele dar uma ajudinha, para ele dar uma força, para ele fazer uma intervenção. E isso não é papel do professor apoio. O professor apoio pode ter de 1 até 3 alunos, né, especiais, que ele é responsável, mas esses alunos, eles têm um laudo e o professor é designado para eles. O professor de sala de aula não tem que ficar colocando o Juninho sentado ali do lado para o professor apoio dar conta dele, ajudar e fazer atividade com ele. Não, tá? É muito comum, por exemplo, a criança com TDAH não tem o direito ao professor apoio. Aqui, pessoal, eu não estou falando que eu acho que ele não precisa, nem que eu acho que é certo, nem que eu acho que é errado. Eu estou dizendo o que está lá no documento, tá? Ele não tem direito. Nós não conseguimos designação de professor apoio para crianças com TDAH. Aí a professora vai lá e coloca uma 4ª criança junto com o apoio para apoio ajudar, porque aquela criança tem uma necessidade. Não é papel do professor apoio fazer isso. Ele tem que atender aos alunos dele, né? Então, não pode ficar colocando caroninha ali, mais criança, fazendo grupinho em volta da professora apoio para ela ajudar, não. Quem tem que ajudar essa criança somos nós mesmos. Quem tem que fazer intervenção com essa criança somos nós mesmos.
tá? Eu sei que a sala tá lotada, a minha também tá. Eu sei que a sala tá lotada, eu sei que a gente precisa fazer muita coisa, que o professor pedala sem bicicleta, mas não é função do professor apoio. Número 1, principal, coisa que parece que é difícil de entender, mas que é muito importante da gente entender, é que o professor apoio não é secretário do professor regente. O professor apoio não é um estagiário que está ali para te ajudar. Não é o secretário do professor. Ele não tem que fazer mural, ele não tem que recortar letra, que recortar atividade, que olhar suas agendas, que responder bilhete dos alunos de forma geral. Claro que dos alunos dele vai responder, quando os bilhetes são para ele. Mas ele não é um professor, ele não é um secretário do professor de sala de aula. Faz isso pra mim, busca isso pra mim, fala isso com a fulana, vai na sala de ciclano. Não. Ele é um professor que vai sentar com o aluno dele para desenvolver as habilidades adaptadas ou não, né? Depende da necessidade da criança, que a gente está trabalhando na nossa sala de aula. E, gente, não custa nada a gente ter uma boa relação com esse professor. Por quê? Porque disso vai depender a nossa qualidade de vida durante o ano, né? A nossa e a dele. Então é muito importante a gente respeitar esses limites do professor. Esses limites que eu estou dizendo é respeitar as atribuições dele, sem ficar trazendo mais coisas, pedindo outras coisas, preencher diário para mim, corrigir prova para mim. Quem corrige a prova do aluno especial, do aluno com necessidades especiais, é o professor regente, né? Quem elabora essa prova é o professor regente. O professor apoio pode fazer adaptações, às vezes ele deve fazer adaptações. Mesmo assim, quem corrige somos nós, professores regentes. É muito importante a gente ter essa consciência das atribuições do professor apoio para não sobrecarregar, para não ser injusto, para não trazer para ele coisas que ele não tem que fazer, né? E para a gente se dar bem com esse professor, é muito importante a gente respeitá-lo, fazendo, por exemplo, o planejamento, as provas, as atividades a tempo de serem adaptadas quando isso é necessário. Então, é importante que a gente forneça para o professor apoio todo esse material a tempo dele dar o retorno ali, fazer as adaptações se for necessário e tudo mais. Tratar com respeito, com atenção, o professor e os alunos, não precisa nem falar aqui, né? Ser cortês com essa professora, porque a gente precisa conviver com ela e não tem nada mais desagradável do que